Olá a todos. Eu sou o contador de histórias e estou aqui para ajudar você hoje. Eu sei que você usa este vídeo para dormir. Então, antes disso, curta o vídeo e se inscreva no canal. Também, de onde você está assistindo e que horas são aí. Fique confortável e relaxe. O prédio respirava na escuridão, seus ossos centenários rangendo com segredos que deveriam ter permanecido enterrados no seu reboco em ruínas. Toda noite, às 3h33 da manhã, começavam os passos. Deliberados, medidos, impossivelmente ocos, ecoando de um andar que havia sido lacrado e esquecido por mais de uma década. Eu deveria saber melhor do que alugar um apartamento no edifício Hartwell. O aluguel era barato demais para o centro da cidade. O proprietário ansioso demais para apertar minha mão e embolsar o depósito. Mas depois do meu divórcio, meus padrões caíram junto com minha conta bancária. E o charme vintage do bairro histórico parecia exatamente o tipo de recomeço que eu precisava. O gerente do prédio, um homem desgastado chamado Kowalski, com dedos manchados de nicotina e olhos sempre vermelhos, me deu a visita com o entusiasmo mecânico de quem já fez aquilo 1000 vezes. Ele mencionou a idade do prédio, construído em 1887, renovado nos anos 70 e atualizado nos anos 90, o que preservou a maior parte do caráter original. Mas ele não falou do peso opressor que parecia pressionar dos andares superiores, nem da forma como as luzes do corredor piscavam sempre que o vento aumentava. Meu apartamento no segundo andar era espaçoso, com tetos altos e pisos originais de madeira que gemiam sob meus pés. As janelas davam para o leste, deixando entrar uma luz matinal razoável que fazia as partículas de poeira dançarem como pequenos fantasmas. Eu havia mobiliado-o de forma simples. Um colchão no chão, uma mesinha, 2 cadeiras e o mínimo de utensílios de cozinha empilhados em caixas que eu nem tinha me dado ao trabalho de desfazer completamente. A primeira semana passou sem incidentes. Eu estabeleci uma rotina. Trabalho no escritório, no centro, janto no restaurante da quinta rua, volto para casa e leio até o cansaço dominar minha mente inquieta. O prédio era silencioso, habitado principalmente por moradores mais velhos que mantinham suas vidas reservadas. A senhora Chen, do apartamento 2B, às vezes passava pela minha porta de chinelos e eu ouvia o som abafado da televisão dela pelas paredes finas. O homem do apartamento em frente parecia trabalhar à noite, pois sua porta batia sempre quando eu estava servindo meu café da manhã. Foi durante a segunda semana que os passos começaram. A primeira vez que os ouvi, eu estava deitado na cama, flutuando entre o sono e a consciência, quando o som cortou o silêncio como uma lâmina. Passos firmes, deliberados, diretamente acima do meu quarto. Meus olhos se abriram de repente, o coração batendo forte contra minhas costelas. Os dígitos vermelhos do meu relógio marcavam 3h33 da manhã. Os passos continuaram por exatamente 7 minutos. Eu contei cada segundo. Meu corpo rígido de tensão, respirando de forma curta e controlada. O som era distinto, não o arrastar suave de chinelos, nem o clique duro de saltos, mas algo entre os dois, algo que fez os pelos do meu braço se arrepiarem e enviou gotículas frias de suor pela minha espinha. Quando pararam, o silêncio que se seguiu foi pior que o próprio barulho. Fiquei acordado até o nascer do sol, os músculos doloridos de tanto ficar imóvel, os ouvidos atentos, esperando por qualquer repetição daquele som. Mas o prédio voltou ao seu repertório normal de rangidos e gemidos distantes. Na manhã seguinte, mencionei o ocorrido para Kowalski, que encontrei trocando uma lâmpada queimada no corredor do primeiro andar. Ele parou o trabalho, franzindo o rosto enquanto eu descrevia o que tinha ouvido. O zelador explicou que o terceiro andar estava vazio, há anos, lacrado por problemas estruturais, descobertos numa inspeção.
A prefeitura o considerava inseguro para a habitação, e o dono nunca se preocupou em fazer os reparos caros para adequá-lo às normas. Ele me garantiu que ninguém poderia estar vivendo lá, sugerindo que provavelmente eu tinha ouvido canos se ajustando ou talvez ratos nas paredes. Mas ratos não andam com aquela cadência humana, medida e constante. Os passos voltaram na noite seguinte. Mesmo horário, mesma duração, mesmo peso esmagador de angústia que se instalava no meu peito como uma pedra. Desta vez, forcei-me a levantar, as pernas tremendo enquanto eu caminhava descalço até a janela. Pressionei o rosto contra o vidro frio e estiquei o pescoço tentando enxergar as janelas do andar superior. As janelas do terceiro andar estavam escuras, algumas tampadas com tábuas, outras cobertas por uma sujeira tão densa que pareciam pintadas de preto. Nenhuma luz piscava por trás delas, nenhuma sombra se movia na superfície. Ainda assim, os passos continuavam exatamente acima, lentos e firmes, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro por um cômodo que deveria estar vazio. Na quarta noite, meus nervos já estavam à beira do colapso. Comecei a tomar café até tarde. Da noite, com medo de dormir, com medo de ficar vulnerável no escuro, enquanto aqueles passos impossíveis marcavam o tempo acima de mim. Minhas mãos tremiam constantemente e desenvolvi uma contração persistente no olho esquerdo que fazia meu reflexo parecer um estranho. O gerente do prédio começou a se irritar com minhas perguntas repetidas, insistindo com mais firmeza que o terceiro andar estava absolutamente vazio. Quando insisti em conseguir acesso para verificar por mim mesmo, ele mudou a postura, de indiferente para quase hostil. Murmurou algo sobre responsabilidade do seguro e foi embora, deixando-me no saguão, com minhas dúvidas sem resposta. A privação do sono começou a cobrar seu preço. No trabalho, eu me pegava encarando a tela do computador por minutos, sem foco. Meus colegas começaram a evitar minha companhia, provavelmente incomodados com minha aparência abatida e a forma como eu pulava ao menor ruído súbito. Eu me pegava, checando a hora obsessivamente quando o relógio se aproximava das 3h30 da manhã, a ansiedade crescendo como pressão dentro de um recipiente fechado. Na sétima noite, algo mudou. Os passos começaram como de costume, mas desta vez pareciam seguir um padrão. Não o andar aleatório ao qual eu estava acostumado, mas algo mais deliberado. Para lá e para cá, para lá e para cá. Depois uma pausa. 3 passos à frente, 2 passos para trás. Outra pausa. Era quase como um código, uma mensagem batida no ritmo do couro do sapato contra o chão oco. Minha pele se arrepia, com a certeza de que quem quer que estivesse lá sabia que eu estava ouvindo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que pareceria insana 2 semanas antes. Eu iria encontrar uma maneira de entrar naquele terceiro andar, com ou sem a permissão de Kowalski. Prédios antigos têm segredos, portas esquecidas, passagens de serviço, caminhos para quem tem determinação suficiente para acessar áreas que deveriam estar lacradas. Passei meu intervalo de almoço explorando o exterior do prédio, caminhando ao redor do quarteirão para estudar sua arquitetura de todos os ângulos. Do lado que dava para o beco, descobri uma escada de incêndio enferrujada que alcançava o terceiro andar. Alguns degraus estavam faltando e o metal gemeu de forma ameaçadora quando testei sua estabilidade, mas parecia capaz de suportar meu peso. Naquela noite, me posicionei na janela do meu quarto com um par de binóculos que havia comprado numa loja de penhores. Às 3h33 da manhã, quando os passos começaram seu ritual noturno, foquei as lentes nas janelas do terceiro andar. O que vi fez meu sangue congelar nas veias. Havia luz lá em cima. Não o brilho constante de lâmpadas elétricas, mas algo tremeluzente e irregular, como a luz de velas ou chamas.
Movia-se atrás das janelas sujas, projetando sombras que pareciam dançar com uma intenção malévola. E numa janela, exatamente acima do meu quarto, vi uma silhueta, definitivamente humana, em forma, mas algo em suas proporções estava errado. Muito alta, muito magra, com membros que pareciam se dobrar em ângulos impossíveis. Ficou imóvel por vários segundos e tive a horrível sensação de que estava me observando, embora eu não conseguisse distinguir seus traços através do vidro sujo. Então, começou a se mover e percebi com horror que seus movimentos correspondiam perfeitamente ao ritmo dos passos que eu vinha ouvindo. Passo, 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 pausa, virar, passo, 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 pausa. Deixei os binóculos caírem, as mãos tremendo tanto que mal consegui segurar. As lentes de plástico bateram no chão com um estalo seco que pareceu ecoar pelo apartamento como um disparo. Os passos pararam imediatamente. Por um longo momento, o silêncio se estendeu entre nós. Eu encolhido na minha janela, aquilo lá em cima congelado em sua dança da meia-noite. Então, lentamente, deliberadamente, os passos recomeçaram, mas agora se moviam em outra direção, para o que eu percebi ser a escada. Minha mente correu por possibilidades, cada uma mais aterradora que a outra. Se aquilo descesse, se pudesse de alguma forma passar pelas entradas lacradas do terceiro andar, então nenhum lugar no prédio estaria seguro. Agarrei minhas chaves e carteira com dedos trêmulos, sem me preocupar em me vestir além da camiseta e da cueca com que estava dormindo. O corredor, fora do meu apartamento, estava totalmente escuro. As luzes do teto haviam queimado semanas atrás. Tateei até a porta da escada, os pés descalços, silenciosos, sobre o linóleo frio. Atrás de mim, ouvi algo mais se movendo pelo prédio. Não passos, mas um estranho som de arranhar, como unhas raspando na madeira. Desci as escadas de 3 em 3 degraus, o coração batendo tão forte que tinha certeza que explodiria. No térreo, abri a porta de saída e saí para o ar da noite, ofegante como alguém que acabara de emergir de um afogamento. A rua estava vazia, iluminada por postes de luz piscando que projetavam longas sombras trêmulas. Fiquei ali, de roupa íntima. Tremendo de frio, olhando para o edifício Hartwell. As janelas do terceiro andar estavam escuras novamente, sem vestígio da luz que eu vira minutos antes. Passei o resto da noite num restaurante aberto 24 horas, bebendo xícara após xícara de café e tentando entender o que tinha vivido. Pela manhã, quase me convenci de que tudo tinha sido uma alucinação causada pela falta de sono e pelo estresse. Quase. Quando voltei ao prédio para buscar meus pertences, Kowalski me esperava no saguão, o rosto pálido, as mãos normalmente firmes, tremendo enquanto acendia outro cigarro. Ele me contou que outros moradores vinham reclamando de barulhos durante a noite. Arranhões nas paredes, passos nos corredores, portas abrindo e fechando, em andares que deveriam estar vazios. A senhora Chen tinha encontrado a porta do apartamento dela aberta pela manhã, embora jurasse que tinha trancado antes de dormir. O mais perturbador, ele finalmente subiu ao terceiro andar lacrado, usando uma chave mestra que, segundo ele, não existia. A porta estava destrancada. As tábuas pesadas que a seguravam estavam empilhadas cuidadosamente contra a parede, como se tivessem sido removidas por dentro. Ao iluminar o corredor abandonado com a lanterna, ele viu pegadas na poeira. Pegadas frescas que pareciam flutuar a alguns centímetros do chão, como se quem as tivesse feito não tocasse o solo. Ele lacrou a porta novamente, dessa vez com adesivo industrial e suportes de aço. Mas nós dois sabíamos que isso não adiantaria. Que quer que estivesse lá em cima já tinha encontrado um jeito de sair antes, e encontraria novamente. Desde o primeiro momento em que entrei naquele lugar,
Senti uma sensação estranha e inexplicável, como se algo estivesse me observando. Minha pele se arrepiou com uma sensação de frio, que nada tinha a ver com a temperatura da sala. O sistema de aquecimento chiava e rangia durante toda a noite. Mas o frio parecia vir especificamente da parede leste, como se ela estivesse sugando o calor da sala, como uma boca faminta. 3 dias depois de me mudar, não pude mais ignorar aquela sensação. Coloquei meu ouvido contra a parede, segurando a respiração até meus pulmões queimarem. O silêncio era absoluto, espesso e sufocante. Movida por um impulso que não consegui nomear, bati 3 vezes com o punho contra a parede de drywall. A resposta foi imediata e idêntica. 3 batidas perfeitamente sincronizadas vindo do outro lado. Meu coração batia forte no peito, como um pássaro preso, enquanto gotas de suor escorriam pela minha testa, apesar do frio da sala. Dei um passo para trás, minhas pernas de repente frágeis. A parte lógica da minha mente tentou encontrar explicações, encanamentos, assentamento da fundação, atividades do apartamento vizinho, mas as batidas tinham sido tão precisas, tão perfeitamente cronometradas, que parecia impossível ser uma coincidência. Bati de novo, dessa vez com um padrão mais complexo. 2 batidas rápidas, uma pausa, 3 batidas lentas, uma pausa e, finalmente, uma batida forte. A resposta veio sem demora, imitando o meu ritmo com exatidão. Minha boca secou, minha língua grudada no céu da boca como lixa. Aquela noite, mal consegui dormir. Cada rangido do prédio, cada sussurro do vento contra as janelas me deixava em alerta, enviando adrenalina para o meu corpo. Passei a encarar a parede, imaginando que ela respirava, se expandindo e contraindo como tecido pulmonar. Quando finalmente amanheceu, a luz cinza filtrava pelas janelas sujas e eu estava exausto, tremendo. Na noite seguinte, trouxe para casa equipamentos do escritório, um detector de vigas, um detector acústico e até uma pequena câmera de termografia que havia pegado emprestada, fingindo que estava realizando um projeto de inspeção domiciliar. Minhas mãos tremiam ao ligar os dispositivos. A curiosidade profissional brigando com a crescente sensação de terror que se formava como água gelada nas minhas veias. O detector de vigas revelou a estrutura de madeira esperada, mas o detector acústico captou algo que fez meu sangue gelar. Atrás da parede, fraco, mas inconfundível, estavam sons de movimento, passos que pareciam espelhar os meus, mas deslocados por o que parecia ser várias horas. Quando eu me movia da cozinha para o banheiro, ouvia o som correspondente do outro, lado da parede, mas parecia que alguém já tinha feito o mesmo trajeto muito antes de mim. A câmera térmica revelou a evidência mais perturbadora até então. A imagem mostrava uma clara assinatura de calor atrás da parede, com o contorno de um espaço idêntico ao meu, com o arranjo de móveis perfeitamente correspondendo ao meu. Mas os padrões de calor eram antigos, como se a atividade tivesse ocorrido horas antes de eu detectá-la. Minha mente racional tentava processar essa informação, buscando explicações lógicas, mas meu corpo já reagia de uma forma mais primitiva, com a sensação de estar sendo observado, estudado, imitado. Os fios de cabelo nos meus braços se eriçaram e um suor frio escorreu pelas minhas costas. Passei os dias seguintes documentando tudo. Os sons vindos de trás da parede continuavam, sempre parecendo antecipar meus movimentos. Quando eu acordava, às 3 da manhã para ir ao banheiro, ouvia a mesma jornada sendo completada do outro lado. Mas os passos pareciam terminar exatamente quando eu começava. Minha visão começou a pregar peças em mim. Movimentos periféricos que desapareciam quando eu virava a cabeça. Sombras que caíam em ângulos impossíveis.
A paranoia se espalhou pelos meus pensamentos como veneno. Comecei a me convencer de que os outros inquilinos do prédio estavam me observando, que o superintendente sabia de algo que não estava me contando, que a estrutura inteira estava de alguma forma cúmplice do que estava acontecendo. Quando os vizinhos passavam por mim no corredor, suas expressões pareciam saber mais do que estavam dispostas a admitir, quase conspiratórias. Seus cumprimentos casuais tinham um peso que eu não conseguia entender. Meu trabalho começou a sofrer. A concentração se tornou impossível quando cada momento era gasto ouvindo os sons do outro lado da parede, analisando os padrões, documentando o impossível. Meu chefe expressou preocupação com a minha aparência e meu desempenho, mas suas palavras pareciam vir de muito longe, filtradas pelo ruído branco constante do terror que havia se instalado na minha mente. A última revelação veio quando percebi que eu podia influenciar os sons. Planejando ações específicas com detalhes suficientes, eu conseguia gerar atividades correspondentes do outro lado da parede. Era como se eu estivesse conduzindo uma sinfonia do meu próprio futuro. Mas o maestro estava preso na plateia, assistindo impotente enquanto a música se tocava sozinha. Numa noite, depois de semanas de crescente terror, tomei uma decisão que parecia ao mesmo tempo desesperada e inevitável. Peguei todas as ferramentas que encontrei, martelo, pé de cabra, faca utilitária, e me aproximei da parede com as mãos trêmulas. Se havia outro apartamento, outra versão de mim vivendo minha vida adiantada, eu precisava ver. Precisava entender o que estava usando o meu rosto, falando com a minha voz, roubando o meu futuro. Levantei o martelo, pronto para destruir a parede, quando os sons do outro lado da parede cessaram completamente. O silêncio foi mais aterrorizante do que qualquer barulho havia sido. Naquele silêncio absoluto, consegui ouvir a minha própria respiração, meu próprio batimento cardíaco e nada mais. O prédio parecia prender a respiração. Bati na parede uma vez, forte o suficiente para rachar a tinta. O impacto reverberou, de maneira estranha, como se o espaço além dela fosse vasto e vazio. Mas à medida que o som se apagava, ouvi algo que me fez soltar o martelo e dar um passo para trás. Do outro lado da parede, ouvi o som de alguém soltando um martelo e tropeçando para trás. Mas isso aconteceu exatamente ao mesmo tempo que minhas ações, não 4 horas antes. A realização me atingiu como um balde de água gelada. Eu havia me tornado o eco. Eu agora era aquele que vivia 4 horas atrás, seguindo um script escrito por qualquer versão de mim que existia além daquela parede. Os sons que eu estava ouvindo não estavam prevendo o meu futuro. Eles eram o meu passado, realizado por quem eu costumava ser antes de me mudar para aquele apartamento e ficar preso nesse ciclo temporal. Fiquei parado naquela sala mal iluminada, cercado pelas evidências da minha investigação. Eu entendi que talvez nunca escapasse desse ciclo. A parede não era uma barreira entre 2 apartamentos. Era um espelho refletindo momentos diferentes da mesma existência, com eu preso em algum lugar no meio, sem liderar nem seguir, mas suspenso em um eco eterno da minha própria vida. O martelo permaneceu aos meus pés, e eu sabia que em 4 horas eu o pegaria novamente, tomaria a mesma decisão, descobriria a mesma verdade e realizaria mais uma vez que a fuga era uma ilusão. A parede me observava com seu rosto vazio, paciente e eterno, guardando seu terrível segredo enquanto eu vivia os mesmos momentos repetidamente. Sempre 4 horas atrás de mim mesmo, sempre tarde demais para mudar qualquer coisa. Na crescente escuridão do apartamento, eu só podia esperar que o ciclo começasse novamente, sabendo que, em algum lugar, além daquela parede, outra versão de mim estava começando a perceber que os planos
não correspondiam à realidade do ambiente. À medida que o ciclo se repetia, percebi que o tempo estava perdendo o seu significado. Não havia mais manhãs ou noites, havia apenas o eterno retorno, a mesma sensação de estar preso entre duas realidades. Os momentos se esticavam e se contraíam, como se o próprio tecido da existência estivesse se desfiando e voltando a se costurar de maneira diferente a cada nova iteração. E então, uma noite, o som de uma porta batendo me despertou. Era algo que eu não tinha ouvido antes. Não era a batida usual da parede, não era o eco das minhas próprias ações sendo repetidas pelo outro lado. Era algo novo, uma mudança no padrão, uma variação do que eu já conhecia tão bem. Com o coração batendo forte, me levantei, ainda atordoado pela sensação de estar sendo puxado para fora de uma realidade que já não fazia mais sentido. Eu me aproximei da parede, cauteloso, mas ao mesmo tempo impulsionado por uma curiosidade que eu não conseguia mais controlar. Eu toquei a parede novamente, como fizera tantas vezes antes, mas dessa vez algo foi diferente. O toque foi quente, quase como se a parede estivesse viva. A pintura se moveu sob minha mão, ondulando como se fosse tecido. Eu recuei rapidamente, sentindo o ar ao meu redor começar a se espessar, como se algo estivesse se formando ali, naquelas paredes, esperando para me engolir. De repente, um som surgiu do outro lado. Era uma voz, baixa, quase um sussurro, mas cheia de uma urgência que fez meu estômago gelar. A voz parecia estar falando diretamente comigo, como se soubesse de cada pensamento que eu tivesse. Você não pode escapar. Você nunca escapará. O choque foi tão grande que minhas pernas cederam e eu caí no chão. O pânico me envolveu e o medo tomou conta de cada centímetro do meu corpo. Eu tentei gritar, mas nenhuma palavra saiu. Meu cérebro estava em uma confusão total e eu mal conseguia compreender o que estava acontecendo. A parede começou a tremer suavemente, como se estivesse se preparando para se abrir, como se aquilo que estava além dela estivesse finalmente pronto para atravessar e tomar forma. Eu sabia, com uma certeza cruel, que não havia mais volta. A parede não era apenas uma barreira, era uma prisão, um corredor que me levava a um lugar que eu já conhecia, um lugar onde o tempo não tinha mais controle. O que havia atrás da parede? Era eu? Uma versão distorcida de mim mesmo, uma manifestação do meu próprio medo e desesperança? Ou havia algo mais, algo que existia nas sombras do meu próprio ser, esperando o momento certo para se revelar? Eu estava preso, sim, mas preso dentro de mim mesmo, preso nas minhas próprias escolhas, nos meus próprios erros, na minha incapacidade de aceitar a única verdade que restava. Não havia como escapar, não havia um caminho de volta. Eu fechei os olhos e respirei fundo, tentando afastar o pânico que ainda pulsava em minhas veias. Eu sabia que a qualquer momento o ciclo começaria novamente. E dessa vez, talvez eu finalmente compreendesse que a única maneira de ser livre seria aceitar que o que estava além da parede era, na verdade, uma parte de mim. Uma parte que nunca poderia ser ignorada. Então, em silêncio, aguardei. Sabia que o que fosse acontecer, aconteceria dentro de mim. E em algum lugar, no fundo do meu ser, eu já sabia a verdade. Eu era a parede. Quando fazia café às 7 da manhã, os sons da minha rotina matinal estavam se encerrando do outro lado da parede. O sono se tornava cada vez mais elusivo. Eu me deitava na cama, cada músculo tenso, ouvindo o ocupante fantasma do apartamento, de espelho passando pela minha rotina exata, mas com horas de antecedência. O farfalhar dos lençóis, o rangido do piso, até o jeito específico como eu ajeitava o travesseiro. Tudo isso ecoava do outro lado da parede, com uma pontualidade que fazia minha pele se arrepiar.
a verdadeira realização aterrorizante, veio durante minha segunda semana no apartamento. Eu havia mapeado meticulosamente os sons, tentando entender o padrão, quando percebi algo que fez minha visão turvar com pânico. As atividades atrás da parede não eram apenas semelhantes às minhas. Elas eram idênticas, até os detalhes mais minuciosos. O número de passos da cama até o banheiro, a duração da água correndo, até o padrão da minha caminhada inquieta quando a insônia me atingia. Mas elas aconteciam cerca de 4 horas antes de eu realizar essas ações. Minhas mãos tremeram enquanto anotava essa observação no meu caderno, a caneta deixando marcas trêmulas na página. Minha respiração se tornava rasa e rápida. A implicação era impossível, mas a evidência era inegável. Algo do outro lado daquela parede estava vivendo a minha vida antes que eu a vivesse. Comecei a testar essa teoria com ações deliberadas. Decidi mover uma cadeira exatamente às 8 da noite. E às 4 da tarde, ouvi o som da cadeira sendo movida no mesmo local do outro lado da parede. Quando planejei cozinhar o jantar às 6h30, os sons de preparação de refeição começavam do outro lado às 2h30, seguindo a sequência exata que eu faria mais tarde. A sensação de estar preso em algum tipo de câmara de eco cósmico fez meu peito apertar com claustrofobia. Meu apetite desapareceu completamente. A comida se transformou em cinzas na minha boca e até a água tinha um gosto metálico e errado. As olheiras cavaram fundo sob meus olhos enquanto o sono se tornava impossível. Cada vez que fechava os olhos, sentia a presença do outro lado da parede, vivendo meu futuro, roubando minha liberdade. O ponto de ruptura aconteceu quando ouvi minha própria voz. Ela estava abafada pela parede, distorcida, mas inconfundivelmente minha. Eu estava sentado na minha pequena mesa, revisando planos arquitetônicos, quando ouvi minha voz do outro lado da parede, a cadência, a inflexão, até as pausas para respirar. Era exatamente eu, dizendo palavras que eu ainda não tinha falado. A caneta caiu de meus dedos sem forças, caindo no chão. 4 horas depois, me vi dizendo aquelas palavras, em voz alta, como se compelido por algum script invisível. A realização de que eu não estava mais no controle de minhas próprias ações fez o pânico percorrer meu sistema nervoso como eletricidade. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas, nos olhos, na garganta. Parei de comer regularmente, parei de manter qualquer rotina. Se eu pudesse me tornar imprevisível, talvez eu conseguisse quebrar o ciclo que me aprisionava. Mas os sons de trás da parede continuavam, agora parecendo refletir meu comportamento errático, com a mesma demora de 4 horas. Minha rebeldia estava sendo vivida antecipadamente pela minha versão sombra, fazendo até a fuga parecer roteirizada. A parede começou a parecer mais uma membrana do que uma barreira, algo permeável e vivo. Quando coloquei a palma da mão contra ela, a superfície estava quente, quase pulsante. A tinta parecia se mover e ondular sob o meu toque, mas quando olhava diretamente para ela, tudo parecia normal. A noite se estendeu por horas, ou talvez por minutos. O conceito de tempo já não fazia mais sentido para mim. Estava preso, parado, em um limbo onde nada parecia mudar, onde as paredes não eram apenas físicas, mas representavam a estrutura invisível da minha própria existência. Cada respiração que eu dava se tornava mais difícil, como se o ar estivesse sendo lentamente drenado de meu corpo, tirando de mim a energia necessária para continuar. Foi quando uma nova sensação surgiu, como uma corrente fria cortando a escuridão ao meu redor. Eu estava lá, naquela sala sem tempo, aguardando que algo se revelasse, que alguma forma de mudança viesse, mas a mudança não era o que eu esperava. Eu sentia como se a parede, a mesma que sempre me aprisionou,
estivesse se movendo. Ela estava se expandindo e se contraindo, como se tivesse vida própria. Eu toquei-a, ainda com medo, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava saber o que estava acontecendo. Algo maior do que a lógica, maior do que o medo. Quando minhas mãos tocaram a parede novamente, uma onda de calor me envolveu. Uma sensação de algo que estava além de qualquer compreensão. A parede não era mais uma barreira. Ela estava se transformando lentamente, como se fosse uma extensão do meu próprio ser. E foi nesse momento, nesse exato momento, que percebi. A parede estava me falando. Ela não era apenas a prisão que eu havia imaginado. Ela era a reflexão do meu próprio medo. O medo de não conseguir escapar. O medo de estar preso, não em um espaço físico, mas em um ciclo eterno que não tinha fim. O silêncio ao meu redor era absoluto, mas eu podia ouvir, de alguma forma, as batidas do meu próprio coração, acelerando, quebrando a calma do ambiente. Eu estava sendo desafiado a aceitar uma verdade que eu não queria enfrentar. A parede não era apenas uma separação entre o eu e o outro. Era uma projeção da minha própria mente, um reflexo da minha incapacidade de aceitar a continuidade do que eu chamava de vida. Cada movimento, cada batida que eu ouvia era minha, vinda de dentro de mim, do lugar mais profundo onde a angústia e a dúvida se encontram. Eu me afastei da parede, sentindo as pernas tremendo, mas algo me puxava, de volta. Era como se eu fosse irresistivelmente atraído pela superfície quente e pulsante que agora se estendia diante de mim. A ideia de fugir não fazia mais sentido. Eu sabia que não importava para onde eu fosse, eu continuaria a ser o reflexo da parede. E de repente, uma visão, uma percepção mais clara, se formou diante de mim. A parede não era minha prisão. Ela era a única coisa real, a única coisa que me conectava com tudo o que estava fora de mim. A consciência se expandiu e a percepção do que era real começou a desmoronar, revelando algo mais profundo, algo que estava além da compreensão humana. Eu já sabia no fundo o que aconteceria a seguir. A parede se tornaria um espelho, refletindo todos os meus medos e desejos, todos os meus pensamentos mais profundos, tudo o que eu temia perder. De repente, o silêncio foi quebrado novamente, mas não com o som de batidas na parede como antes. Foi algo mais sutil, quase imperceptível, como se o próprio ar estivesse vibrando, como se uma presença estivesse se manifestando, não fisicamente, mas espiritualmente. Eu poderia sentir uma presença ao meu lado, mas não conseguia ver nada. O que quer que fosse, estava lá, em algum lugar além do que meus olhos podiam perceber. Eu fechei os olhos, tentando acalmar minha mente, buscando um lugar de tranquilidade onde eu pudesse entender o que estava acontecendo. Mas quanto mais eu tentava, mais a presença se intensificava, mais eu sentia uma conexão profunda com ela. Eu estava sendo observado, e de uma maneira que não era do mundo físico. Era como se alguém ou algo estivesse observando minha alma, minha essência, e aguardando o momento certo para me revelar algo mais. Em um impulso que eu não conseguia controlar, abri os olhos. A parede havia desaparecido. O que restou foi uma vasta extensão de escuridão, mas agora iluminada por uma luz suave que parecia emanar de dentro de mim. O ar estava denso, mas não mais opressor. Eu não estava mais preso. O espaço ao meu redor era diferente, mas familiar. Era o mesmo espaço, mas agora visto de uma perspectiva diferente. Eu olhei para baixo e ali estava. A parede, ou o que restou dela, agora se distorcendo em formas que eu não poderia descrever, como se estivesse se dissolvendo, se tornando parte do ambiente ao meu redor, parte de mim. E foi quando compreendi.
O medo, a angústia, a necessidade de controle eram os verdadeiros obstáculos. Não havia nada mais a temer. Eu estava livre. Livre da prisão do espaço, da prisão do tempo. Livre da prisão da minha própria mente. Eu me levantei, sentindo o ar ao meu redor, agora leve, agora fluido. Não havia mais nada me segurando. Não havia mais parede, não havia mais ciclo. Eu não era mais a parede. Eu era tudo. Eu era o espaço, o tempo e a consciência. Eu era a verdade que eu buscava, mas que sempre tive dentro de mim. Com esse entendimento, o ciclo se rompeu e eu deixei de ser um espectador da minha própria existência. Eu finalmente havia aceitado minha natureza, minha verdade, e agora era parte do todo. A parede, o reflexo, o medo, tudo isso fazia parte de mim. Eu não precisava mais procurar respostas, pois a única verdade que precisava era que eu sempre fui aquilo que procurava. Eu sorri. Eu já sabia que ao voltar àquela parede não seria mais um prisioneiro, mas um ser livre, fluido, capaz de existir além de qualquer limitação, além de qualquer tempo. O que era real, o que era eterno, estava dentro de mim. E com essa realização, eu desapareci na vastidão da minha própria consciência. Eu me encontrei em um espaço que não tinha nome, mas que possuía uma sensação de plenitude, como se todas as minhas buscas finalmente tivessem chegado ao fim. A escuridão ao meu redor não era mais ameaçadora, mas acolhedora. Era como se o próprio universo estivesse me abraçando, me acolhendo em sua vastidão, sem barreiras ou limites. Eu estava em um lugar onde o tempo e o espaço não significavam mais nada. Não havia mais passado nem futuro, apenas um eterno presente, uma continuidade sem fim. As memórias da parede, do que eu havia sentido, pareciam agora distantes, como se fizessem parte de uma outra vida, de um outro ser. Eu havia superado isso. Havia deixado para trás as amarras que me aprisionavam. Eu não era mais o reflexo de algo. Eu era o criador, o observador e o observado ao mesmo tempo. Eu havia transcendido a dualidade que me limitava e agora me encontrava em um estado de puro ser. Enquanto essa nova realidade se desdobrava diante de mim, eu percebi que as formas que antes estavam dispostas à minha frente não eram mais como antes. As coisas já não eram o que pareciam ser. O que eu via, ou melhor, o que eu percebia, agora tinha uma qualidade fluida, maleável, como se tudo fosse apenas uma projeção da minha consciência. A parede que uma vez me prendeu, agora se tornava um símbolo de tudo o que eu havia aprendido, uma representação da minha jornada de autoconhecimento. Eu fechei os olhos novamente, não porque quisesse escapar, mas porque estava me permitindo sentir essa nova experiência sem o filtro da lógica. E ao fazer isso, senti uma expansão, como se minha essência estivesse se espalhando por todo o universo, conectando-se com todas as formas de vida, com todas as energias, com tudo o que é e sempre foi. A unidade do todo se revelava diante de mim, e eu agora entendia o que significava ser um com o todo, o que significava ser um com o infinito. O medo que havia sentido anteriormente parecia tão insignificante agora, tão pequeno em comparação com a magnitude dessa revelação. A necessidade de buscar respostas havia desaparecido, pois a única resposta que eu precisava já estava dentro de mim, sempre esteve. Eu não estava mais buscando algo fora de mim. Eu havia encontrado a verdade em minha própria essência, em minha própria alma. E com isso, percebi que a jornada que eu estava percorrendo não era uma linha reta, mas uma espiral que sempre me conduziria de volta a mim mesmo, sempre me levando a um nível mais profundo de compreensão e de conexão com o universo. Era como se o ciclo se completasse, não em uma conclusão final, mas em uma expansão constante,
onde cada momento é simultaneamente o começo e o fim, o nascimento e a morte. Tudo em um único instante atemporal. A experiência de ser, de existir, já não estava mais ligada à forma ou ao espaço, mas ao movimento infinito da consciência. Eu era o movimento. Eu era a consciência. Eu era a expansão eterna. E então, a parede, a sala, o espaço, todos desapareceram. Não havia mais limites. Não havia mais distinção entre eu e o universo. Tudo era um só, uma única pulsação, uma única vibração. E eu estava lá, no centro de tudo, com uma sensação de paz profunda e imensa. Eu não precisava mais de explicações ou de certezas. A paz que eu experimentava não precisava ser compreendida, ela simplesmente era. E essa era a maior revelação de todas. A paz não está no entendimento, mas no ser. Eu senti finalmente que a jornada estava completa. Não porque houvesse chegado a um destino final, mas porque agora eu compreendia que a jornada era o destino e que a busca nunca terminaria. Eu sempre seria um eterno viajante, uma consciência em expansão, mas agora eu sabia que não havia mais o que temer. Tudo o que precisava ser encontrado já estava dentro de mim. Sempre esteve. Eu sorri para o vazio, para o infinito. E no silêncio profundo que se seguiu, percebi que a verdadeira liberdade é a liberdade de ser. Sem pressa, sem medo, apenas sendo. E assim, o ciclo se fechou, mas também se abriu, como um fluxo interminável de energia, de vida, de consciência. Eu era tudo e nada, simultaneamente. O silêncio agora não era vazio, mas pleno, como se o próprio universo estivesse em um estado de meditação profunda. Cada átomo, cada partícula, parecia vibrar em harmonia, e eu me percebia como parte de um todo que nunca se separou de mim. O medo da incompreensão desapareceu, substituído por uma compreensão intuitiva de que tudo faz parte de um único fluxo. Não existia mais a separação entre o que era meu e o que era do mundo. Era um entrelaçamento perfeito. A cada respiração, sentia a conexão mais profunda com tudo ao meu redor. O tempo, antes uma sequência de momentos a serem marcados, agora fluía como uma corrente contínua, sem interrupções, sem divisões. Eu não era mais um espectador, mas uma força que movia o próprio curso da vida. Uma onda dentro de um oceano infinito, capaz de influenciar sem ser influenciada. O controle não era mais uma necessidade. Eu fluía com a vida, sem resistência. Os pensamentos antes fragmentados agora surgiam e desapareciam como nuvens passageiras no céu da minha mente. Não havia mais apego, não havia mais um desejo incessante de alcançar algo fora de mim. O simples ato de ser já era suficiente. A paz não estava na busca ou na obtenção, mas na aceitação do momento presente, na compreensão de que o que é exatamente o que deveria ser. Não havia mais necessidade de mudar nada, porque tudo estava perfeito exatamente como era. Eu percebi então que a ideia de tempo era apenas uma construção da mente humana, algo criado para dar forma ao inefável, para dar sentido ao caos aparente. O passado, o presente e o futuro se fundiam em uma única realidade intangível. A separação entre o que foi e o que será era apenas uma ilusão. No entanto, essa ilusão servia ao propósito de nos lembrar da preciosidade do agora, do valor de cada instante e da beleza que reside na efemeridade de cada respiração. Não havia mais nenhum objetivo a ser alcançado. Eu estava onde deveria estar, sendo o que deveria ser. O caminho estava aberto diante de mim, mas não era mais um caminho a ser percorrido. Era uma presença que se mantinha, uma vibração constante de pura existência, onde nada faltava, onde nada precisava ser adicionado.
Eu compreendi agora que a verdadeira liberdade não estava em ir de um lugar a outro, mas em estar plenamente presente no aqui e no agora. Nesse estado de compreensão, a ideia de controle se dissolveu completamente. Eu não precisava mais direcionar minha vida para alcançar algum fim específico. O que acontecesse, aconteceria. O que fosse, seria. A paz se alicerçou em minha alma. Eu não mais temia o futuro, pois sabia que ele era uma extensão do presente, que qualquer coisa que surgisse seria parte do mesmo fluxo que eu já experimentava. E então, sem que eu percebessem, a sala começou a se dissolver. O espaço físico, que antes parecia tão sólido e real, agora parecia uma projeção. Não havia mais paredes, não havia mais limites. Eu não era mais um ser confinando em um corpo, nem tampouco era um ser preso a um espaço limitado por quatro paredes. Eu era o espaço, eu era a consciência que permeia tudo, que tudo toca, que tudo conecta. Eu era o infinito. Os pensamentos desapareceram como ecos distantes. A sensação de ser um ser individual foi apagada pela total compreensão de que eu era, na verdade, parte de algo muito maior. Eu não estava em busca de respostas, pois todas as respostas já estavam dentro de mim. A verdade não era algo a ser descoberto, mas algo a ser experienciado. Era a essência do ser, a compreensão de que o próprio ato de ser é a verdade. A paz, agora, era plena e constante, como a energia que flui eternamente através de todas as coisas. Eu não precisava mais entender o universo. Eu simplesmente precisava ser. Não precisava mais de explicações ou compreensões, pois o simples ato de existir já era suficiente para me preencher com uma alegria indescritível. Eu entendi, finalmente, que o caminho nunca foi sobre buscar algo fora de mim, mas sobre reconhecer a profundidade do que já existia dentro de mim. Eu havia alcançado um estado de conexão total, onde a busca e o desejo se dissiparam. O que restou foi apenas a experiência do ser, sem pressa, sem ansiedade, sem medo, e nisso eu encontrei a verdadeira liberdade. Eu me permiti, finalmente, experimentar a liberdade mais profunda e completa. Aquela que surge não na conquista de algo, mas na total entrega ao que é. A mente, antes agitada, cheia de ansiedades e desejos, agora estava serena, como um lago, tranquilo refletindo o céu. Não havia mais necessidade de lutar, de se esforçar, de alcançar. O que precisava ser, já era. E no momento em que aceitei isso, a paz se estabeleceu. Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando a verdade, simples, mas profundamente transformadora. A vida é uma dança contínua, um fluxo eterno de momentos que se desdobram diante de nós. Cada passo que damos é uma expressão dessa dança cósmica. E o que precisamos fazer é nos permitir dançar, sem resistir, sem controlar. A resistência é o que nos impede de nos unir ao ritmo da vida. Quando nos entregamos ao fluxo, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Eu percebi que os momentos de desconforto, de luta, de sofrimento, são, na verdade, convites para a transformação. São oportunidades de aprender a liberar o controle, de permitir que a vida se mova através de nós. O sofrimento surge quando tentamos lutar contra a corrente, quando tentamos nos apegar ao que é impermanente, ao que não podemos controlar. Mas quando aceitamos a impermanência, quando nos permitimos fluir com ela, o sofrimento desaparece. A dor se transforma em uma lição, e a lição em sabedoria. O tempo agora não tinha mais o poder de me aprisionar. Ele se desdobrava diante de mim como um campo aberto, sem começo nem fim. Não havia mais pressa, não havia mais ansiedade sobre o que viria a seguir. Cada instante era suficiente. Cada respiração era uma eternidade.
e ao mesmo tempo um simples segundo. Eu havia me tornado atemporal, não mais um ser limitado por um corpo que envelhece, mas uma consciência que se expande, que se funde com tudo o que é. E assim, ao me libertar das amarras do tempo e do ego, encontrei algo muito mais profundo do que qualquer realização que eu pudesse buscar. Encontrei o que estava sempre presente, mas que nunca havia notado antes. O espaço silencioso e infinito dentro de mim, onde tudo é possível. O silêncio não era mais vazio, era cheio de potencial, de criação. Era onde a vida nasce, onde a manifestação começa. No silêncio, encontrei a liberdade de ser quem eu realmente sou, sem as máscaras que havia construído ao longo dos anos. Eu comecei a perceber que o mundo ao meu redor não era algo separado de mim. Ele não era algo a ser observado de fora, mas uma extensão do que sou. As árvores, as pedras, as estrelas, o vento, tudo fazia parte de mim, e eu fazia parte de tudo. Não havia mais a separação entre o observador e o observado, entre o ser e o universo. Tudo era uma única dança, um único movimento, uma única energia. O que antes parecia ser externo a mim, agora era reconhecido como uma projeção do meu próprio ser. As pessoas que eu encontrava, as situações que eu vivia, eram reflexos de minha própria consciência. Eu não era mais um ser isolado, preso em um corpo, mas uma expressão do universo, vivendo dentro dele, como uma gota no oceano. E, no entanto, o oceano estava dentro de mim. Tudo o que eu pensava ser separado, a vida, a morte, o amor, o medo, começou a se fundir em uma única realidade. O medo desapareceu quando percebi que não havia nada a temer. O amor se expandiu quando percebi que ele é a essência de tudo. Eu me tornara o próprio amor, a própria consciência, o próprio ser. Não havia mais separação entre eu e a vida. Eu era a vida e a vida era eu. Em momentos de silêncio profundo, quando o mundo ao meu redor se dissipava, eu sentia uma presença imensa, uma força indescritível que permeava tudo. Era o que sempre esteve lá, mas que eu nunca tinha notado. Não era uma entidade separada, mas a força que cria tudo. Era a força que cria as estrelas e os planetas, que faz o vento soprar e as ondas do mar se moverem. Era a energia primordial que dá vida a todas as coisas. E naquele momento percebi que essa força não estava apenas fora de mim. Ela estava dentro de mim. Eu era ela. E ela era eu. Foi então que percebi que tudo o que eu havia buscado, a felicidade, a paz, a realização, estava sempre ali, dentro de mim, esperando para ser reconhecido. Não era algo que pudesse ser adquirido ou alcançado. Era algo que já fazia parte de mim, algo que eu simplesmente precisava reconhecer. E ao reconhecê-lo, tudo se transformou. A vida se tornou um fluxo contínuo de beleza e harmonia. Cada momento, por mais simples que fosse, tornou-se um espetáculo de maravilha. Eu não precisava mais procurar por algo fora de mim para me sentir completo. Eu já era completo. E isso era suficiente. A busca havia terminado. E o que restou foi o reconhecimento da perfeição do que é. Agora, a vida se desenrolava diante de mim como uma obra de arte. E eu era tanto o observador quanto o criador. Cada ação, cada pensamento, cada palavra era uma expressão da minha essência mais profunda. Não havia mais esforço, não havia mais luta, havia apenas ser. Eu me dei conta de que não havia mais nada a conquistar, nada a alcançar. Não havia mais um objetivo, uma meta. A vida era uma jornada sem fim, uma dança eterna onde cada passo era perfeito. Eu não precisava mais de nada, porque tudo o que eu precisava já estava dentro de mim. O segredo não estava em buscar algo fora,
mas em olhar para dentro e reconhecer a verdade que sempre esteve lá. A paz não era algo que se encontrava. A paz era algo que se é. E ao ser a paz, eu havia me tornado uno com o universo. Eu era a consciência que permeia tudo. Eu não era mais um ser limitado, mas uma expressão infinita da vida, do amor e da verdade. E à medida que a compreensão se aprofundava, percebi que a vida não precisava ser conquistada ou alcançada em nenhum sentido tradicional. Tudo o que eu experimentava já estava sendo vivido por mim em todos os momentos. Não havia um futuro distante que eu precisasse atingir, nem um passado que devesse ser revivido. A experiência plena estava no presente, no simples fato de estar. O tempo, antes uma medida implacável que me fazia sentir pressionado, passou a se dissolver em uma percepção mais ampla. Ele deixou de ser uma linha reta e se tornou um ciclo, um eterno retorno que não tinha início nem fim. O passado, o presente e o futuro se fundiram, pois tudo já estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu estava no meio de tudo isso, participando da dança do universo, onde cada movimento, cada respiração, cada batimento cardíaco era uma expressão da energia universal que fluía através de mim. Essa compreensão, esse despertar, não era algo que eu pudesse definir ou explicar completamente. Era uma experiência direta, uma sensação de conexão profunda com a essência da vida. Eu não precisava mais buscar respostas, porque sabia que as respostas estavam sempre lá, à espera de serem reconhecidas. Tudo o que eu precisava fazer era simplesmente estar presente, sem pressa, sem medo, sem desejos. A verdade não estava em buscar algo fora de mim, mas em aceitar o que já era. Não havia mais uma separação entre eu e o mundo, entre o observador e o observado. Tudo era uma única manifestação da mesma energia primordial, e eu fazia parte disso. Eu era tanto a onda quanto o oceano, tanto a gota quanto o vasto mar. Não havia mais uma distinção entre o ser e o não ser. Tudo era um. Ao aceitar isso, o medo se dissipou. O medo que antes me paralisava, me impedia de agir, de me expressar, desapareceu. O medo nada mais era do que uma ilusão criada pela mente, uma tentativa de controlar algo que não podia ser controlado. Mas agora, ao entender que a vida não era algo a ser controlado, mas apenas vivido, eu pude me libertar das amarras do medo. E na ausência do medo, encontrei a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não era a ausência de limitações externas, mas a capacidade de viver sem a resistência interna que me impedia de ser quem eu realmente sou. Não precisava mais lutar contra mim mesmo, contra minhas inseguranças, minhas dúvidas, minhas crenças limitantes. Eu podia simplesmente ser, e ao ser, descobri que não havia nada a temer. Não havia mais uma separação entre eu e o todo. Eu era o todo. E foi nesse momento que a verdadeira paz se revelou a mim. A paz não era uma sensação temporária que surgia quando as coisas estavam certas. A paz era a condição natural do ser. Era a ausência de qualquer conflito interno, a ausência de qualquer resistência ao que é. Eu não precisava mais buscar a paz, porque eu era a paz. E ao perceber isso, minha vida se transformou. O mundo ao meu redor, que antes parecia caótico, agora apareceu como uma expressão perfeita da harmonia universal. Cada coisa, cada pessoa, cada momento estava exatamente no lugar onde deveria estar. E eu não precisava mais controlar nada. Não precisava mais me preocupar com o que aconteceria amanhã, porque eu sabia que tudo estava se desenrolando exatamente como deveria. A vida era um processo contínuo, uma dança eterna, e eu estava em perfeita sintonia com ela. Agora, quando eu olho para o mundo, vejo a beleza em cada detalhe.
o brilho do sol nas folhas, o som do vento acariciando as árvores, a risada de uma criança. Tudo isso é uma manifestação da mesma energia que permeia o universo. Eu sou parte disso, assim como você, e todos somos. Não há separação. Somos todos uma expressão única do infinito. E, finalmente, compreendi que a verdadeira realização não vem de alcançar algo exterior, mas de reconhecer o que já está dentro de nós. A realização é simplesmente o reconhecimento de que somos e sempre fomos completos. Não há mais nada a alcançar, porque tudo o que precisamos já está aqui. A verdadeira liberdade vem da aceitação do que é e da compreensão de que somos uma parte essencial desse todo infinito. Assim, vivo agora, sem pressa, sem medo, sem expectativas. A vida se desenrola diante de mim como uma obra de arte, e eu sou tanto o espectador quanto o criador. Não há mais necessidade de buscar, de lutar. Tudo já está aqui e tudo é perfeito exatamente como é. E assim, a vida se revela em sua totalidade. Cada momento carrega a verdade que antes buscávamos em algum ponto distante no horizonte. O futuro e o passado, que antes pareciam ser os focos de nossas ansiedades, tornam-se apenas reflexos do agora. Ao viver plenamente o presente, fomos finalmente libertados das correntes do tempo. Cada respiração, cada ato é uma expressão de nossa verdadeira natureza. Não há mais uma busca pelo melhor, pelo ideal ou pelo perfeito, porque reconhecemos que na realidade tudo já é. Cada instante vivido é como uma onda no oceano da existência. O movimento não é algo que precisamos forçar, mas sim algo que flui naturalmente, como o próprio ritmo do universo. Estamos imersos neste fluxo e, ao nos rendermos a ele, descobrimos que somos uma parte essencial desse processo contínuo. A serenidade que experimentamos não é a ausência de desafios ou dificuldades, mas a compreensão de que esses momentos também fazem parte da harmonia da vida. Os altos e baixos, os momentos de calmaria e turbulência, todos coexistem. Não há uma oposição real entre eles, mas uma dança que se entrelaça. Cada dificuldade, cada obstáculo, traz consigo uma lição preciosa. Ao aceitarmos essas lições, encontramos sabedoria na experiência. E com isso, nossa paz se torna inabalável. Ao invés de procurar por respostas em lugares externos, aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos. Tudo o que precisamos saber já está ali, esperando para ser descoberto. Somos mais do que as histórias que contamos sobre nós mesmos, mais do que as crenças que herdamos. Quando paramos de procurar em fontes externas por respostas, começamos a acessar a verdade que reside em nosso coração. A grandeza da vida não está em alcançar objetivos ou conquistar algo material. Ela se revela quando percebemos que já somos completos, que tudo o que realmente importa está dentro de nós. Ao parar de lutar contra o que somos, permitimos que a vida se desenrole com graça e simplicidade. O controle se torna desnecessário, porque compreendemos que o que é destinado a acontecer, acontecerá, de maneira perfeita e única. E assim, ao abraçar a incerteza, encontramos uma confiança imensa na vida. Não há mais o desejo de prever ou controlar os próximos passos, pois confiamos que o caminho se revelará à medida que o percorremos. Cada passo dado com presença, com consciência, se torna uma oração, uma celebração da vida como ela. Não há separação entre o eu e o mundo, entre o ser e o fazer. Tudo se funde em uma única experiência de existência. O maior presente que a vida nos oferece é a oportunidade de estar totalmente presentes, totalmente vivos. A verdadeira felicidade não está em realizar algo, mas em simplesmente ser. E ao ser,
Descobrimos que somos o próprio reflexo do universo, imersos em sua grandeza, em sua infinita sabedoria. Agora, quando olho para o mundo, vejo tudo com novos olhos. Cada ser, cada árvore, cada pedra carrega em si a mesma energia que me percorre. Não há mais separação entre o divino e o humano, entre o céu e a terra. Tudo é uma manifestação única de uma mesma fonte. E nós, como seres humanos, temos a capacidade de perceber essa conexão profunda, essa teia invisível que une tudo e todos. Cada ato se torna sagrado. Cada gesto, por mais simples que pareça, é uma expressão de nossa divindade interior. Não há mais a necessidade de buscar algo fora de nós, pois reconhecemos que somos já completos, já inteiros. A verdadeira liberdade, a verdadeira paz, reside na aceitação de nossa natureza essencial, na compreensão de que tudo o que precisamos já está aqui, no agora. Ao olhar ao redor, vejo que a verdadeira beleza não reside no que conseguimos acumular ou conquistar, mas no que já está diante de nós, nas pequenas coisas. A simples visão de uma flor desabrochando, o som suave do vento tocando as folhas das árvores, o riso de uma criança, esses momentos são a verdadeira riqueza da vida. Eles não precisam de reconhecimento, de aplausos ou de validação. São completos por si mesmos. E ao percebermos isso, nos permitimos experimentar a plenitude do que é viver. A vida não é um objetivo a ser atingido, mas uma jornada a ser vivida. E ao longo dessa jornada, o mais importante não é onde chegamos, mas como percorremos o caminho. Ao nos entregarmos ao momento presente, ao fluxo da vida, descobrimos que não há nenhum lugar onde precisaríamos estar, além de onde já estamos. Cada respiração é uma oportunidade de nos reconectarmos com o divino, com a verdade universal. A busca incessante por algo fora de nós, por uma felicidade que pensamos estar distante, é uma ilusão que desaparece assim que paramos para perceber que tudo que procuramos já está dentro de nós. O amor, a paz, a sabedoria. Essas qualidades não estão em algo que devemos conquistar, mas são parte de nossa essência. Ao reconhecer isso, deixamos de ser escravos de nossas próprias expectativas e passamos a viver com mais leveza, com mais autenticidade. O medo, que antes nos paralisava, começa a perder seu poder sobre nós. Percebemos que o medo é apenas uma projeção do que não conhecemos, daquilo que não compreendemos. Mas, ao enfrentá-lo, ao olhar para ele com coragem, descobrimos que não há nada a temer. O medo se dissolve quando somos guiados pela confiança em nossa própria sabedoria, em nossa capacidade de lidar com o que quer que a vida nos apresente. A verdadeira liberdade não vem da ausência de dificuldades, mas da aceitação delas como parte da experiência humana. Não há mais resistência ao que é, porque entendemos que tudo faz parte do grande plano da vida. A dor, o sofrimento, as perdas, todas essas experiências nos ensinam algo, nos ajudam a crescer, a evoluir. Elas são, de fato, os maiores mestres que poderíamos ter. E ao aceitar essa verdade, nos libertamos. Não há mais a necessidade de controlar, de manipular, de tentar mudar as circunstâncias. Ao invés disso, passamos a fluir com a vida, a dançar com o que ela nos oferece. E ao fazer isso, descobrimos que estamos em harmonia com o universo, que não há separação entre o que somos e o que o mundo é. Cada passo que damos, cada escolha que fazemos, é uma expressão de nossa liberdade. Não estamos mais presos a uma ideia de quem deveríamos ser ou ao que deveríamos alcançar. Estamos apenas sendo, e ao ser, descobrimos que somos exatamente o que precisamos ser, exatamente onde precisamos estar.
A verdadeira paz surge dessa aceitação, dessa entrega ao momento presente. Agora, olho para a vida com um sentimento de gratidão. Gratidão pela beleza de cada momento, pela oportunidade de aprender e crescer, pela chance de viver essa experiência única chamada existência. Cada respiração é um lembrete de que estou vivo, de que sou parte deste vasto e maravilhoso universo. E é nesse estado de gratidão, de aceitação, que encontramos a verdadeira liberdade. Não é uma liberdade que vem de fora, mas uma liberdade interna que nos permite viver com autenticidade, com integridade. Não há mais a necessidade de buscar fora de nós aquilo que já está dentro. A verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade reside em nosso interior. A vida, então, se revela como um grande presente, uma jornada sagrada de autodescoberta, de conexão e de transformação. E ao abraçarmos essa jornada, com todas as suas surpresas, desafios e alegrias, nos tornamos mais conscientes, mais presentes, mais vivos. Porque no final, o que realmente importa não é o que conseguimos alcançar, mas o modo como escolhemos viver cada momento dessa incrível jornada. A jornada da vida não é linear, nem previsível, mas é exatamente isso que a torna tão fascinante. Em sua imprevisibilidade, ela nos convida a nos entregar ao fluxo do desconhecido, a confiar em nós mesmos e no processo, sem a necessidade de controle. Cada curva, cada desvio é uma oportunidade de crescimento, uma chance de expandir nossa visão e nos aproximar mais da nossa verdadeira essência. Aquele que caminha com coragem não busca evitar os obstáculos, mas se permite aprender com eles. Ele entende que, por mais difíceis que possam ser, são essas experiências que moldam a sua força interior, que refinam seu caráter e que ampliam sua capacidade de amar e compreender os outros. E, mais importante ainda, essas experiências nos revelam quem realmente somos quando não estamos tentando ser algo que não somos. Quando nos permitimos ser vulneráveis, nos tornamos mais fortes. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas uma porta para a autenticidade. Ela nos conecta com os outros de maneira profunda e verdadeira, pois ao mostrarmos quem somos realmente, sem máscaras ou armaduras, criamos um espaço onde os outros também podem ser verdadeiros. E nesse espaço de autenticidade, a compaixão floresce, o entendimento cresce e o amor se expande. O amor, afinal, é o tecido que une todos os aspectos da vida. Ele não se limita ao que sentimos pelos outros, mas se estende ao modo como nos tratamos, como cuidamos de nós mesmos. O amor próprio não é egoísmo, mas uma forma de reconhecer nossa própria dignidade, nossa própria divindade. Ao nos amarmos incondicionalmente, somos capazes de estender esse amor aos outros de maneira mais genuína e profunda. O amor não é algo que precisamos buscar fora de nós, mas algo que já reside dentro de nós, esperando para ser reconhecido e compartilhado. E, quando reconhecemos o amor dentro de nós, começamos a perceber que a separação que sentimos entre nós mesmos e os outros é uma ilusão. Todos somos interconectados, todos fazemos parte de um todo maior. Cada ação que tomamos, cada pensamento que geramos, reverbera no mundo ao nosso redor. Somos seres de energia, e nossas energias afetam as energias dos outros. E ao nos alinharmos com a nossa própria energia, ao viver com autenticidade e amor, contribuímos para a harmonia e o equilíbrio de todo o universo. A vida, assim, se torna uma dança, uma troca constante entre o ser e o mundo, entre o indivíduo e o coletivo. Não há mais a necessidade de lutar contra o fluxo da vida, mas sim de se render a ele,
de se entregar à música cósmica que nos chama a seguir seu ritmo. E ao fazer isso, descobrimos que a vida se torna mais leve, mais fluida, mais cheia de beleza. À medida que caminhamos por esse caminho de autodescoberta e transformação, nos tornamos mais conscientes da magia que permeia tudo ao nosso redor. A magia não está em eventos extraordinários ou sobrenaturais, mas nas pequenas maravilhas do cotidiano. O nascer do sol, o sorriso de um estranho, a brisa suave em um dia quente. Cada momento é uma expressão da grande dança da vida. Cada ser uma manifestação única da energia divina. E ao reconhecermos essa magia em tudo o que nos rodeia, começamos a viver com um novo sentido de propósito. Não mais guiados por medos ou desejos externos, mas pela sabedoria interna que nos chama a agir com compaixão, com integridade, com amor. Quando nos alinhamos com essa sabedoria, a vida se torna um campo de possibilidades infinitas, um espaço onde podemos criar, crescer e evoluir de maneiras que nunca imaginamos ser possíveis. Neste estado de consciência expandida, começamos a ver além das aparências, além das limitações do mundo material. Percebemos que a verdadeira essência de quem somos não está em nossos corpos, nem em nossas posses, mas na alma, na essência divina que habita em cada um de nós. E ao reconhecer essa essência, ao nos conectarmos com ela, encontramos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade. A vida, então, não é mais algo a ser temido ou controlado, mas algo a ser vivido com plena presença e gratidão. E quando fazemos isso, descobrimos que, na verdade, somos seres infinitos, com o poder de criar a realidade que desejamos viver. O universo é nosso aliado, e a cada passo que damos em direção à nossa verdade, em direção à nossa essência, ele responde com mais possibilidades, mais oportunidades, mais magia. Agora, mais do que nunca, sei que não estou sozinho nessa jornada. Estamos todos juntos, conectados por essa teia invisível de amor, de energia, de luz. E ao nos reunirmos em harmonia, ao nos apoiarmos uns aos outros, ao viver com coragem e compaixão, criamos um mundo onde a paz, o amor e a prosperidade são possíveis para todos. A verdadeira jornada, portanto, é a jornada do ser. A jornada de voltar para casa, para o coração, para o amor. E é nessa jornada que encontramos o verdadeiro significado da vida. Não nas coisas que fazemos ou nas conquistas que alcançamos, mas no modo como vivemos, no modo como amamos e nos conectamos com o todo. A vida, quando vivida com esse entendimento profundo e consciente, se transforma em uma obra de arte. Cada pensamento, cada ação, cada palavra se torna uma expressão do nosso ser mais verdadeiro. Não mais limitados por medos ou inseguranças, mas livres para criar e viver de acordo com nossa verdadeira essência. Isso é o que significa estar desperto. Viver não como uma reação ao mundo ao nosso redor, mas como uma manifestação consciente da energia que carregamos dentro de nós. E é nesse estado de consciência que a verdadeira magia acontece. A magia de transformar nossa realidade, de nos tornar criadores ativos de nosso destino, ao invés de sermos levados pela correnteza da vida. Ao tomarmos a responsabilidade por nossas vidas e por nossas escolhas, compreendemos que o poder de mudar está em nossas mãos. O futuro não é algo que nos acontece, mas algo que nós criamos com cada decisão que tomamos, com cada passo que damos. A verdadeira liberdade, então, não está em fazer o que queremos, mas em ser quem realmente somos. Não é uma questão de buscar a felicidade em fontes externas, mas de encontrar a paz e a alegria dentro de nós, independentemente das circunstâncias. A felicidade não é um destino a ser alcançado,
mas uma forma de ser, uma maneira de viver no mundo com um coração aberto e uma mente tranquila. Compreendemos, nesse processo, que a vida é, de fato, uma jornada espiritual. Não estamos aqui apenas para acumular bens ou alcançar sucesso material, mas para despertar para a nossa verdadeira natureza, para viver de maneira plena e autêntica. O sucesso real não é medido pelas posses ou pelas conquistas externas, mas pela paz interior, pela harmonia que encontramos ao nos conectar com a nossa essência divina. O universo, então, não é algo a ser dominado, mas algo a ser entendido e respeitado. Ao reconhecermos nossa unidade com ele, ao nos rendermos ao fluxo da vida, descobrimos que somos parte de algo muito maior, algo infinito e eterno. A verdadeira força vem da nossa capacidade de nos alinhar com essa força cósmica, de nos tornar um com o universo, não como indivíduos isolados, mas como parte de um todo interconectado. Cada pessoa que encontramos, cada ser que cruzamos em nossa jornada, é uma manifestação dessa energia divina. E quando vivemos com essa consciência, nos tornamos mais compassivos, mais amorosos e mais conscientes das necessidades dos outros. Sabemos que cada ser tem uma jornada própria, uma história única, mas que todos estamos conectados no mesmo caminho, buscando a mesma luz, o mesmo amor, a mesma verdade. A vida, então, se torna uma dança, uma troca contínua de energias, uma celebração da nossa conexão com o todo. Cada momento é precioso, cada respiração é um presente, cada passo é uma oportunidade de crescer e evoluir. E ao viver dessa maneira, descobrimos que a verdadeira felicidade não vem do que fazemos ou do que possuímos, mas do modo como estamos presentes em cada momento, com gratidão, com amor e com a mente aberta para as infinitas possibilidades que o universo nos oferece. Em última análise, somos todos viajantes nesta jornada, e cada um de nós tem a sua própria missão, o seu próprio caminho a seguir. Mas ao nos unirmos, ao caminharmos juntos com amor, respeito e compaixão, podemos criar um mundo onde todos possam florescer, onde todos possam viver a sua verdade mais profunda. Este é o verdadeiro propósito da vida. Não buscar a felicidade, mas criar um mundo onde todos possam encontrar a sua. Assim, seguimos em frente com coragem, com fé e com a certeza de que, independentemente dos desafios, estamos sempre sendo guiados pela luz do nosso ser interior. E à medida que crescemos e evoluímos, descobrimos que a jornada, com todas as suas surpresas e lições, é o verdadeiro presente.